E aí, galera, bom dia. Desculpa aí pelo atraso, né? Mas tem hora que o computador parece que ele não quer ir. Tem hora que ele tem vontade própria. Mas como é que vocês estão aí? Tranquilos? Bom demais. Vamos para nossa saga de equilíbrio químico. Lembrando que amanhã nós temos 2 aulas, hein? Não se esqueçam disso. Amanhã nós temos 2 aulas. Vamos ver se amanhã eu consigo chegar em equilíbrio iônico, bonitinho, pH, pOH, cálculo. Há necessidade de fazer uma revisão de logaritmo para vocês? Toda vez que eu dou essa matéria, por exemplo, no ensino regular, eu faço uma revisão de logaritmo. Há necessidade? Vocês sabem as propriedades logarítmicas, por exemplo? Logaritmos decimais, que é o que a gente vai usar. Me responde aí no chat ou liga o microfone. E aí, vocês que estão assistindo aí. Vivian, Marcos, Anthony, Daniel e Tainara, vocês têm condições? Tipo assim, log, vocês dominam? Tranquilo, né, Anthony? Tainara e Daniel aí, fala pra gente aí se vocês conseguem dominar o logaritmo, se é tudo de boa. A parte que você mais gosta. Anthony, você quer fazer qual curso? A Tainara não domina, não. Anthony, você quer qual curso, Anthony? Medicina. Dominar a palavra forte, né? É verdade. Porque a gente começa a falar em dominar logaritmo, já pensa em logaritmo leperiano e tal. Não, dominar as propriedades básicas, né? O simples, o beabá do logaritmo, né? Então a gente vai... Acredito que se tiver uma dúvida na hora da resolução, vocês falam, professor, eu não entendi essa propriedade, esse passo aqui. Então acho que não há necessidade. No ensino regular eu faço, porque, por exemplo, está distante, né? A função logarítmica, eles estudam no primeiro ano, e o equilíbrio químico eles estudam no segundo, então está muito distante para os alunos de ensino regular. Então é muito complicado não fazer uma revisão. Galera, só para, enquanto eu coloco minha mesinha aqui, vocês viram na Gazeta hoje, né, que os alunos de escola pública não poderão ser reprovados? Caramba, isso que eles não vão fazer mais nada agora, todo mundo ficar de boa, todo mundo, nada, fazer mais nada, agora já era. Né? Saiu o decreto na segunda-feira, mas nós professores, assim, meu Deus, e agora? Será que eles vão ficar sabendo? Será que eles vão ler o Diário Oficial? Mas a Gazeta foi lá e leu, e publicou hoje a Gazeta. A Gazeta é brincadeira. Gente, antes de começar a nossa aula, eu preciso mostrar. A gente pergunta assim, pode não assim, caramba, como que você consegue tentar, consegue tentar não, como que você consegue imaginar a prova do Enem, né? Professor, eu queria estudar o que mais cai. Poxa, olha, a quantidade de vezes que eu ouço essa frase, eu quero estudar o que mais cai, eu não sei o quê. Olha, eu ouço muito essa frase, né? E aí, eles ficam assim, eu fico pensando, bem assim, Jonaci, deixa eu voltar aqui, vou compartilhar minha tela, para que eu possa mostrar alguma coisinha para vocês. Galera, olha só. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu fazer planilha, vou abrir com a planilha do Google, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para a gente visualizar. Está abrindo. Eu fiz um estudo, né, um estudo das questões de 2009 até 2019, das questões do Enem. Um estudo detalhado. Então, de 2009 a 2019, nós temos 11 provas, 196 questões caracterizadas como química. Mas aí a gente pode entender que algumas dessas questões vão ser trabalhadas de maneira com a biologia, com a física. Está claro isso para vocês? Então, quer dizer que eu tenho uma média de 18 questões que, com conhecimento de química, eu consigo fazer na prova do Enem. Tá? Que essas são questões que, com conhecimento de química, eu consigo fazer. Vocês perceberam que tem assuntos que são comuns, a química e a física, por exemplo, entendeu? Mas, então, assim, com conhecimento de química, a gente consegue fazer 18 questões. Eu tenho 11 questões de meio ambiente, eu tenho 75 questões de química geral,
67 de físico-química e 43 de orgânica. Se eu fosse transformar isso para a prova, para eu chegar às 18 questões, em média, eu teria que ter uma questão de meio ambiente, então a gente pode esperar que em 2020 eu vou ter uma questão de meio ambiente. O que são questões de meio ambiente? É questões falando sobre tratamento de água, é questões falando sobre poluição, é questões falando sobre solo, né, acidificação do solo, questões assim. Isso é meio ambiente. São questões voltadas, então, que com conhecimento, falando sobre o processo de eritrofização. Então, são conceitos que eu, com conhecimento de química, física ou biologia, mais próximo da biologia, conseguiria resolver. Eu teria 7 questões de química geral, 6 de físico-química e 4 de orgânica. Aí, eu fui lá para ver as questões de química geral, quais são as questões que mais caem. Atomística, disparada. Então, quer dizer que, dessas 7 questões de química geral, 3 seriam só de atomística. Como assim só atomística, professor? Ligações químicas, ligações intermoleculares, isso é atomística. Teria 3 questões lá. Uma de estequiometria e uma de separação de misturas. Então, quer dizer que na química geral, se eu saber ligações moleculares, ligações químicas, ligações intermoleculares, modelos atômicos, distribuição eletrônica, classificação atomística, não é propriedades periódicas não, tá, gente? Átomos, moléculas, modelos atômicos, ligações químicas, principalmente, ligações intermoleculares, principalmente. Eu já mato lá quase 3 questões na prova. Então, vai ter entre 2 e 3. Eu estou confiando que vão ter 3. Mais uma questão de separação de mistura, mais uma estequiometria. Então, quer dizer que se eu estudo ligações intermoleculares, se eu estudo ligações químicas, se eu estudo estequiometria e se eu estudo separação de misturas, eu vou para a prova do Enem para fazer 4 questões. Só de geral. Show? Só de geral. Vamos para físico. Eu distribuí aqui, ó. Vamos para físico-química. Aí, olha só para você ver, ó. Funções inorgânicas. Olha só. De todas 196 questões, eu só tenho 6 questões de nomenclatura. Então, vale a pena estudar nomenclatura numa revisão? Não. Não vale. Olha a físico-química, eu distribuí os conteúdos. Então, o que cai em físico-química? Está vendo que está bem distribuído? O que cai mais é eletroquímica. Depois de eletroquímica, o que cai mais são soluções. Depois, o que mais cai é equilíbrio químico. E, por último, termoquímica. Então, quer dizer que eu fosse pegar por ordem de prioridade, eletroquímica, estudo de soluções, depois equilíbrio químico e termoquímica. Então, esses 4 assuntos são os mais importantes. Eu fiz aqui a distribuição. Então, quer dizer que eu tenho uma média de 1,5 questões, vamos dizer que eu vou ter uma questão, talvez 2. Então, eu vou ter uma questão de eletroquímica, uma de termo, perfeito, uma de solução e uma de equilíbrio químico, mais 4. Eu já tinha feito 4 lá, mais 4 já deram 8. 8 questões. Tá? Aí vamos para a orgânica. Em orgânica, o que cai em orgânica? Está aqui a distribuição das 37 questões. Então, quer dizer que eu vou ter uma, talvez 2 de reações, eu vou postar em 2. Eu vou ter uma questão que envolve reações, que envolve cadeias carbônicas, que é aquela classificação. Cadeias normais, ramificadas, fechadas, geometria, né? Se o carbono é tetraédrico, se ele é trigonal, se ele é linear, hibridização, sp3, sp2, esses detalhes das cadeias carbônicas. Carbono primário, secundário, essas coisas. Então, eu vou ter uma questão dessa lá também. Se cair, aí vocês entendem o seguinte, se cair em identificação de funções, não cai isomeria. Ou cai as duas juntas. Tá? Aí, olha só o que eu fiz a minha projeção para a minha prova de 2020. Então, para a minha prova de 2020, os assuntos que eu revisaria estão aqui. Ó. Duas questões
De ligações intermoleculares, ligações químicas, modelos atômicos, vou ter 2 questões desse assunto. Uma de estequiometria, uma de separação de mistura, uma de eletroquímica, uma de termo, uma de equilíbrio, uma de soluções, 2 de reações orgânicas e uma de meio ambiente. Então, eu tenho 11 questões. Eu fiz o mesmo estudo para física, mostro para vocês na semana que vem, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, se a gente focar nisso aqui, ó, numa revisão, não sei se a gente vai ter tempo para revisão, mas é o que eu faço, né, naqueles cursos que eu dou todo ano no Cristo Rei, é isso. Eu foco em tópicos para que esse aluno chegue na prova e ele consiga fazer entre 70% a 80% das questões. Então, quer dizer que se eu consigo fazer com física, acertar entre 9 e 10. Então, eu vou colocar 9. Já deu 20 acertos. Suponhamos que em biologia ele garante 10, ele tem 30 acertos em natureza. 30 acertos em natureza dá quase 800 pontos. Você me entendeu? Então, infelizmente, estudar para o Enem é não tentar abraçar o mundo com os braços. Não dá. Eu tenho que focar naquilo que é mais evidente. Eu posso ter sorte num dia, ao invés de cair uma de eletroquímica, cair 2, a minha pontuação sobe. Ao invés de cair só uma de termo, cair 2, bom, a pontuação vai subir. Ao invés de cair só uma de separação de misturas, cair 2, como anos, já tem inclusive 3, pode, a minha pontuação sobe. Eu estou falando que mirar, é um alvo. Isso aqui é o alvo da química para o Enem, é meu alvo. É o que eu vou mirar. Aqui, eu vou mirar nisso aqui. Professor, e os outros? Os outros nós estamos estudando, mas nós não estamos mirando. A gente não está martelando. Agora aqui, gente, eu preciso que vocês martelem esses assuntos. Então, eu quero que vocês, naquela semana que precede o Enem, naquela semana entre o primeiro e o segundo dia da prova, eu quero que vocês tenham separado 20 questões utilizando essa distribuição aqui, que tenha 4 questões de atomística, que tenha 2 de estequiometria, que tenha 2 de separação de mistura, porque para treinar. Aquela semana é pegar uma lista com 20, que tenha essa distribuição e, treinei. Agora falou, pode vir, né, que eu estou dominando. Isso é focar. Gente, e dá super certo. Você consegue ir para o Enem para acertar entre 30 a 34, 35 questões. Não vai passar disso. Tá? Não vai passar de 35, mas é uma pontuação excelente para o Enem. Anthony, você fez o Enem ano passado? Você fez o Enem ano passado? Fiz. Você acertou quantos de natureza? Não lembro quantos que eu acertei. Talvez eu olhe aqui e depois eu falo. Show. Vou contar. Minha prova fica do lado. Uhum. Entendi. Galera, vocês estão entendendo? É isso que eu quero que a gente faça para as nossas provas. Eu quero que vocês... Sim, nós vamos ter que... Eu vou terminar o conteúdo. Sobrando um tempinho no final do ano, a gente vai fazer esse foco aqui, É o que eu quero. Suponhamos que a gente só consiga terminar o conteúdo e não consiga revisar. É isso que eu quero que vocês revisem aí. Tá aí, Tá aqui, Isso para acertar 11 questões de química. Eu vou fazer a mesma coisa na segunda-feira para física, para dar para vocês 10 questões de física. Já vão para 21. Agora, biologia é com vocês. 30, massa, viu? Você lembra a sua pontuação que você tirou em natureza, Anthony? 30 te deu quantos pontos? 790 e pouco. Hã? Quantos? 790 e pouco. Você tá vendo? Pontuação para medicina, gente. 30 questões. Estou falando com vocês. Pontuação para medicina. Claro que quando você está no nível mais avançado, gente, você não precisa focar só aqui. Você já domina atomística, então você começa a buscar outros assuntos, tá? Não estão me entendendo? Professor, eu já domino essa atomística. Eu já sei tudo de ligações químicas, já sei tudo de modelo atômico, já sei tudo de distribuição eletrônica, já sei tudo sobre ligações intermoleculares. Então, posso buscar um outro assunto? Sim, você pode. Você pode pegar um outro assunto.
Já domina? Então, vamos para funções inorgânicas, que já caiu também? Vamos usar nomenclatura? Perfeito, professor, vou usar nomenclatura. Ah, professor, eu domino tudo de fisicoquímica, professor. Então, já sei eletroquímica. Eletroquímica eu dominei. Então, já quero estudar um outro assunto. Ah, então vamos estudar radioatividade, para buscar mais uma questão. Vamos estudar propriedades coligativas, para buscar talvez outra. Você está me entendendo? Aí a sua pontuação vai só aumentando. Ó. Aí você, que eu fiz aqui, que era para 30, 34, opa, 35, opa, 36. Você está me entendendo? Então, esse é o detalhe. Eu foco e a partir do momento que eu senti confiança em mim, que eu já sei aqueles que o professor... Gente, isso aqui, cara, isso é um estudo estatístico, cara. Vocês estão vendo porcentagem aí. Tem fórmulas que eu coloquei, probabilidade de cair a questão. Então, qual a probabilidade de ter uma questão de eletroquímica na prova do Enem 2020? É 1,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma eu garanto, talvez duas. Isso é probabilidade. A probabilidade de ter uma questão está aqui do lado. Então, tem questão de equilíbrio químico em 2020, a probabilidade baseada em 11 provas é que tem, ó, 1,1. A probabilidade... Então, quando eu falo de 1,5, quer dizer que eu tenho em duas provas. Então, se eu pegar essa prova de 2020 e 2021, eu vou ter 3 questões de equilíbrio químico. Agora, eu não sei se é em 2020 ou 2021 que vai ter 2 questões. Vai que é nesse ano. Já pensou? Você tá vendo? Isso é probabilidade. Então, eu fiz um estudo estatístico em cima das 11 provas do Enem. Está aqui para vocês. Eu vou até mandar esses gráficos para vocês e mandar o nosso foco, para que vocês consigam entender que o Enem não é esse bicho de 7 cabeças, não. Então, aqui é para vocês entenderem que, tipo assim, eu não preciso ser um Anthony da vida para acertar 30 questões em natureza. Né? Eu não preciso ser... Estou brincando, tá, Anthony? Eu não preciso ser aquele aluno diferenciado. Não, não preciso, não, gente. É igual redação. Gente, a prova de natureza é igual a prova de redação, cara. É macete, é dica, é atalho. Você precisa ser um escritor para você tirar uma nota acima de 850 pontos na redação? Não. Você entendeu as regras, né? Você vai lá e toma. Tem aluno que memoriza redações pré-estabelecidas e só preenche de acordo com o tema. Tem alunos que fazem isso. Tem dicas para isso. Aqui é a mesma coisa. Eu estou focando em um grupo de questões, em um grupo de assuntos que vão me ofertar entre 11 a 12 questões. Né? Eu posso pensar de 11 a 14 questões de química. Porque pode cair 2 de separação de misturas, pode cair mais uma de atomística, ao invés de 2, eu coloquei 2, pode ser 3. Estão me entendendo? Então, 11 é o número mínimo. Ele pode variar de 11 a 15, que estão vendo as probabilidades aqui. Então, vai que eu estou numa prova bem, eu tenho 15 questões desses assuntos. Já pensou? Vocês já se imaginaram tirar 32, 34 questões de natureza? Já se imaginaram fazendo isso? Que é pontuação para top. É a top 10 Brasil, tá? Se lembrando que a média de natureza no Brasil foram 14 acertos. 14, tá, gente? 14. O Brasil, em média, no ano passado, 5 milhões de alunos acertaram 14 questões. Mas, enfim, vamos para o nosso slide. Vamos focar. Nós vamos estudar tudo, tá, gente? Tudo, todos os assuntos. Só que o foco, eu quero que vocês, se a gente não tiver tempo, foquem naquelas matérias. Para revisar. Revisar. Porque o pré já é uma revisão. Né? Porque às vezes, quando dá tempo, eu faço a revisão da revisão, focando naqueles assuntos. Mas, se não der tempo, né, o que eu quero que vocês façam é a revisão de vocês. Pego essas listas que eu já enviei, né, separa, acredito, deve estar tudo separadinho, tudo bonitinho, eu acredito que esteja, tudo bonitinho lá, física, química. Tem gente que quer comprar essas listas, tá, gente? Fica me pedindo para comprar.
Eu fico pensando assim, falar, comprar a lista de exercício. Ah, professor, me vende, que não sei o quê, blá, blá, blá. Às vezes não são meus alunos. Eu falo, não, não vou vender. Eu paro com isso, coisa feia vender. Galera, então vamos lá. Nós fizemos esse exercício. Show? Eu vou fazer um outro agora que envolve porcentagem, tá? Porcentagem. Um recipiente de 400 mililitros são colocados 2 mols de pentacloreto de fósforo, PCl5, gasoso, a uma determinada temperatura. Esse gás se decompõe segundo a reação química abaixo. Ele deu a reação química, né? Aqui eu não coloquei, mas ele deu para a gente já a reação química abaixo. E o equilíbrio foi alcançado quando 20% do pentacloreto de fósforo reagiram. Porcentagem em mols. Então quer dizer que eu coloquei 2 mols e somente 20% daqueles 2 mols reagiram. Aí ele pergunta, a constante de equilíbrio Kc nessas condições vale. Então a gente vai fazer aquela tabelinha. No início, o que eu tinha, reagiram que, formaram que, e o que eu tenho no equilíbrio. Show? Eu vou pegar a equação e nós vamos construir a tabela juntos. Tá? Vocês já resolveram exercícios assim usando tabela no ensino médio de vocês? Deixa eu pegar uma cor amarela aqui. Então, ó, no início, o que eu tenho? Eu só tenho reagente. Lembra do gráfico? Lembra do gráfico da velocidade? No início e de concentração? No início só tenho reagente. Eu vou analisar aquele equilíbrio. Então, eu não tenho nenhum produto. Aí, aqui, no meu slide, eu coloquei reage barra formo. Mas aqui eu vou separar, vou escrever separado. Então, eu vou colocar aqui, reagem. Quem reage é produto. Quem forma, ou quem reage é reagente. Quem forma é produto. Então, R de reage e F de forma. Reage em 20%. Olha, a minha equação já está balanceada, quer dizer que para cada 1 mol de pentacloreto de fósforo que reagir, vão formar 1 mol de tricloreto de fósforo e 1 mol de gás cloro. Estequiometria, tá? A proporção está estabelecida, não pode esquecer. Reage em 20%. O que é 20% de 2? Né? 20% de 2 são 0,4 mols. Então, reagir, ó. Tranquilo como que eu cheguei a esse 0,4? O que eu fiz para chegar a esse 0,4? 20% é só pegar esse número e multiplicar por 0,2. Esse 0,2 corresponde aos 20%. Então, 2 vezes 0,2, 0,4. A gente não tem tempo de fazer regrinha de 3 nessa altura da competição, tá, gente? Nós estamos estudando assuntos específicos e a gente não tem mais tempo de fazer regrinha de 3 para calcular a porcentagem. Então, assim, nós vamos usar fatores. O que é 20%? É 0,2. Tá? Olha, produto não reage, então vou dar um risco aqui, ó, risquei. Se, olhando para os nossos coeficientes estequiométricos das nossas reações, se a relação é de 1 para 1 para 1, ou seja, 1 mol forma 1 mol de cada um dos meus produtos, eu não reagi 1 mol, eu reagi 0,4. Então, vai formar, ó, 0,4 desse e 0,4 desse. Show? Isso é o que forma. Então, no meu equilíbrio, o que eu tenho no meu equilíbrio? Eu comecei a minha reação com 2 mols. Foram reagidos, foram consumidos 0,4. Então, sobrou para a gente 1,6. Eu comecei minha reação com nenhum mol de tricloreto de fósforo. Foram formados 0,4, então quer dizer que eu tenho no equilíbrio 0,4. Aqui é a mesma coisa. Só que isso não está em concentração. O que eu tenho que fazer agora? Transformar para cada uma das minhas substâncias, antes de fazer o cálculo da constante de equilíbrio em termos de concentração, descobrir a concentração de cada um dos meus componentes. Então, vou descobrir para o pentacloreto de fósforo, vou descobrir a concentração para o tricloreto de fósforo e vou descobrir a concentração para o meu gás cloro.
Concentração é número de mol dividido pelo volume. O volume, olha, 400 mililitros, ou seja, 0,4 litros. Então, eu vou ter 1,6 dividido por 0,4. Eu vou ter 0,4 dividido por 0,4. E eu vou ter 0,4 dividido por 0,4. Aqui, esquece, já que ambos têm uma casa após a vírgula, eu esqueço a vírgula, então 16 por 4 dá 4. Aqui vão dar 1. E aqui vai dar 1. O quê? Mol por litro. Todo mundo aqui mol por litro. Agora, são esses valores que eu vou utilizar para fazer os meus cálculos. Tranquilo para vocês? Então, agora vamos montar nossa expressão. Ó, Kc é igual à concentração dos meus produtos. 3, né? Isso é um produto aqui, ó, estou multiplicando, dividido pela concentração dos meus reagentes. Tá aqui. Então, fazendo isso aqui, eu tenho que a constante em termos de concentração vão ser 1 vezes 1 dividido por 4, que vai ser igual a 1/4, que vai ser igual a 0,25. Fala para mim se... Então, ele pode dar fração, ele pode dar porcentagem. Daqui a pouco a gente vai ver que essa porcentagem vai receber o nome, mas está tranquilo para a gente por enquanto. Vocês entenderam o que eu fiz? Fala para mim aqui no chat se ficou claro para vocês qual foi o passo a passo que eu resolvi. Se alguém ficou alguma coisa assim, não ficou claro, pode falar para mim. Show, Vivi. Show, Daniel. Tranquilaço então, né? Beleza. Gente, ó, a gente tem que passar pelas matérias, como eu disse para vocês, né? E agora, eu deixei um slide à parte de KP, para a gente estar estudando, e aí eu falo o seguinte, vamos estudar deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le-Chatelier, que aí a gente já dá uma adiantada na aula também, né? Depois a gente fala de KP, né? Depois que eu terminar o deslocamento de equilíbrio, que aí eu relaciono com KC, mas a possibilidade de cair no Enem é muito pequena, porque deslocamento é a parte mais importante. Mas para eu falar de deslocamento, eu precisava falar pelo menos de uma das constantes. Então, falei da mais comum, da inicial, né? Da inicial, que a partir dela eu vou fazer as demais. Então, deslocamento de equilíbrio. Galera, considerando o equilíbrio normal, né? O equilíbrio entre substâncias hipotéticas A e B como reagentes e CD como produtos, nós temos que entender que, se por algum motivo acontecer uma modificação das velocidades, ou seja, desculpa aqui, por exemplo, eu alterar alguma coisa, né, um agente externo alterar alguma coisa do meu equilíbrio, eu vou provocar um aumento momentaneamente, eu quero que vocês entendam que esse aumento é momentaneamente, que esse equilíbrio vai se restabelecer, tá? Mas naquele momento, daquela ação externa feita, eu vou fazer com que uma das velocidades, ou seja, ou a velocidade da reação direta, ou a velocidade da reação inversa se torne maior, momentaneamente. Logo, né, deixa eu pegar meu pincel aqui, então lembrando, ó, velocidade da minha reação direta e velocidade da minha reação inversa. Então, se em algum momento a velocidade da minha reação direta, que é sempre igual à minha velocidade da reação inversa, quando o meu sistema está em equilíbrio, porém, se uma ação externa, ó, ação externa, depois a gente vai discutir quais são as ações, temperatura, pressão, volume, babá, babá, né? Ações externas.
Então, se alguma ação externa for feita, o que pode acarretar nesse meu equilíbrio? O que pode acontecer? Pode acontecer que a velocidade da minha reação direta se torne maior do que a velocidade da reação inversa. Então, se ela se tornar maior, eu vou ter uma formação de produtos maior do que estava. Então, isso vai fazer com que eu observe alguma coisa. Então, quando isso acontece, eu falo que ela deslocou para a direita. Perfeito? Ou eu posso acarretar em um aumento da minha velocidade da minha reação inversa, e aí o meu equilíbrio vai se deslocar para o lado dos reagentes. Eu vou formar menos produtos. Eu vou ter uma formação de produtos menores. Eu vou ter um consumo de reagente menor. Logo, esse equilíbrio vai deslocar para onde? Para a direita. Ou, para a esquerda. Então, se aumenta a velocidade da reação direta, o equilíbrio desloca para a direita. Se aumenta a velocidade da minha reação inversa, meu equilíbrio se desloca para a esquerda. A gente fala para a direita ou para o lado dos produtos, ou a gente fala para a esquerda ou desloca no sentido dos reagentes. Então, tanto faz, essa linguagem é a mesma. Então, ó, desloca para a direita, desloca no sentido direto, desloca no sentido dos produtos. Desloca para a esquerda, desloca no sentido inverso da reação ou desloca no sentido dos reagentes. Sinônimos. Tá? Continuando. Então, se aumenta, que eu disse para vocês, e fiz lá aquele fluxograma lá, se aumenta a velocidade da minha reação direta ou direita, o equilíbrio desloca para onde? Para a direita. Se for a minha velocidade da reação indireta que aumentar, o equilíbrio desloca para a esquerda. Deslocar para a esquerda, deslocar no sentido inverso ou deslocar no sentido dos reagentes são sinônimos. Assim como deslocar para a direita, deslocar no sentido direto ou deslocar no sentido dos reagentes, dos produtos, também são sinônimos. Tá? Como eu disse para vocês, esse desequilíbrio ele é momentaneamente. A reação vai voltar a estabelecer um novo equilíbrio. Porém, com valores de concentrações e velocidades diferentes das iniciais, mas vai se reestabelecer esse meio equilíbrio. Então, não quer dizer que eu causei o aumento da velocidade e agora essa velocidade vai se tornar sempre maior. Não, essa velocidade vai se equilibrar novamente, ou seja, a velocidade vão se tornar iguais, porém, eu vou ter valores de concentrações diferentes. Perfeito? E velocidades diferentes. Mas eu tenho um novo equilíbrio. Um químico chamado Henri Le Chatelier, ou Le Chatelier, ao estudar esse equilíbrio químico, né, daí o nome, né, princípio de Le Chatelier, acredito que vocês já observaram isso em algum momento da vida de vocês, ele disse o seguinte: quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, o equilíbrio, né, se deslocará no sentido de minimizar, no sentido de atenuar, tá? Essa perturbação. Como assim, Jonaci? Então, quer dizer que, presta atenção, eu tenho um sistema, aqui é meu sistema. Se eu fornecer calor para o meu sistema, eu estou perturbando o meu sistema. Eu sou o agente externo. Eu forneci calor. O que meu sistema vai fazer? Produzir calor? Não. Porque como é que eu vou atenuar o calor? Produzindo mais calor? Não. Eu vou ter que absorver esse calor. Para eu absorver calor, eu tenho que fazer o quê? Uma reação endotérmica. Agora, se eu faço o seguinte, isso é atenuar, tá, gente? Atenuar é fazer o contrário. Agora já veio uma por uma, tá, gente? Fica tranquilo. Agora, se eu faço o seguinte, se eu retiro o calor do meu sistema, retirar calor, a temperatura vai fazer o quê? Vai diminuir. Opa, o sistema falou assim, opa, minha temperatura não pode diminuir. Então, eu vou ter que aumentar minha temperatura. Como que meu sistema vai aumentar a temperatura?
vai para o lado das reações que forem exotérmicas. Então, tá vendo o que é atenuar? O que é minimizar? Minimizar é tentar o meu sistema vai tentar, não seria bloquear a palavra certa, é minimizar mesmo, né? Atenuar todas as ações externas realizadas. E esse é o nosso papel, interpretar como que eu consigo minimizar essas ações. Então, a gente começa falando das ações que eu posso fazer. Gente, eu não coloquei aqui catalisador, porque olha a frase, olha a minha frase. É possível provocar alteração de equilíbrio químico por. Eu só consigo alterar com essas três. Eu vou colocar aqui barra, tá? Porque, lembrando, pressão e volume, para a gente aqui na química, está diretamente relacionado. Para a gente na física também. Então, quer dizer, são essas coisas que eu consigo alterar. Só que os nossos exercícios, galera, os nossos exercícios, ora, eles vão falar do catalisador. O catalisador, ele não altera o equilíbrio. Qual é a função do catalisador? Diminuir a energia de ativação da reação. Nós vimos isso em cinética. Se ele diminui a energia de ativação, ele aumenta a velocidade da reação. Só que ele aumenta a velocidade nos dois sentidos. Porque ele diminui a energia de ativação do sistema. Como assim? Vamos pensar. Só para vocês entenderem de catalisador. Então, vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Ó, energia, caminho da reação. Então, suponhamos que eu tenho uma reação acontecendo assim. Aí ela faz assim, ó. Eu tenho uma reação endotérmica. Então, aqui reagente e aqui produto. Olha, isso aqui, ó, é minha energia de ativação. Quando eu uso um catalisador, o que o meu catalisador faz? Deixa eu pegar o pincel vermelho. O que o meu catalisador vai fazer? Ó, ele vai pegar e vai diminuir essa energia de ativação. Só que, olha só, quando ele diminui essa energia de ativação, ele diminui não só do meu reagente virando produto, mas do produto voltando a ser reagente também. Ó. O caminho agora não é mais amarelo. Olha, para o produto virar reagente, ele tinha que passar pelo caminho amarelo, ó, sem catalisador. Virou reagente. Reagente virar produto, ó. O caminho era mais difícil para os dois. Agora, quando eu uso o catalisador, eu vou passar pelo caminho vermelho. É mais fácil para o reagente virar produto. Mas também é mais fácil para o produto voltar a ser reagente. Então, quando eu uso um catalisador, eu facilito os dois sentidos da velocidade. Então, favorecer tanto a velocidade direta quanto indireta. Então, quer dizer que o catalisador ele não desloca o equilíbrio. Ele simplesmente aumenta a velocidade da reação, porém nos dois sentidos. Tá? Gente, os catalisadores eles não participam da reação. Tá? Eles diminuem a energia de ativação. Então, o papel deles, no final da reação, eles vão estar o quê? Intactos. Eles não são consumidos. Para ter uma questão do Enem. Vocês lembram dessa questão, que a resposta era catalisador? Foi do ano passado, se eu não me engano. Falava no texto que era até uma esponja, se eu não me engano, não era consumida. Se não é consumida, é catalisador e segue o baile. Tá? Galera, então vamos falar então da temperatura. Como é que a minha temperatura altera meu equilíbrio? Vamos observar essa reação. Essa reação dá para fazer no laboratório. A gente faz isso no laboratório. A gente usa ácido nítrico em contato com metal para a gente produzir dióxido de nitrogênio. E aí a gente consegue fazer essa reação no laboratório. Bem interessante. O ano passado eu fiz com uma molecada lá do EMIR.
né? Não tinha uma turma lá de segundo ano lá e tal, eu fiz com eles lá, ficou bem interessante. A gente coloca numa água gelada e coloca numa água quente e você percebe que o Erlenmeyer, nós usamos um balão, que o balão ele muda de cor dependendo do local que você coloca. Então, o dióxido de nitrogênio ele é castanho avermelhado. Só que o tetróxido de dinitrogênio ele é incolor. A reação no sentido direto, ou seja, reagente virando produto, é uma reação exotérmica, libera calor. Já no sentido inverso, é uma reação endotérmica. Então, quer dizer o quê? Suponhamos que eu tenha lá um balão, né? Um balão. Um balão. Né? Um balão. E aqui dentro eu tenho esse equilíbrio químico. Se eu pegar esse balão e colocar ele num recipiente contendo gelo, o que vai acontecer? O que eu estou tirando do meu sistema se eu colocar no recipiente contendo gelo? Eu não vou retirar calor dele? Nós já aprendemos na física que o calor flui da onde tem maior para menor temperatura. Ele estava em temperatura ambiente. Coloquei ele no gelo, calor vai sair dele. Então eu vou retirar calor do meu sistema. Se eu retiro o calor do meu sistema, o meu sistema vai querer fazer o quê? Repor esse calor que eu estou tirando. Como que repõe calor? Indo para o sentido exotérmico. Então, esse meu Erlenmeyer vai ficar o quê? Esse meu balão vai ficar o quê? Incolor. Aí, as pessoas no laboratório falam, nossa, tá incolor, você não está vendo nada ali dentro. Aí você pega esse mesmo balão e faz o seguinte, você tem uma cuba aqui, um banho-maria, né, com uma temperatura, sei lá, em torno de 60 graus. Né, um banho-maria aqui dentro, e você coloca esse mesmo balão aqui dentro. O que vai acontecer agora? Esse meu banho-maria vai fornecer calor para ele. Se vai fornecer calor, que ele fala assim, epa, peraí, não pode acontecer isso, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que absorver esse calor. E como é que ela absorve calor? Indo para o sentido endotérmico. E o que acontece com a cor do balão? Vai ficar castanho, avermelhado. Aí você vê a mudança de cor. Você leva para o gelado, fica sem cor. Volta para o quente, ele fica castanho. Olha que legal. Já fizeram algum experimento desse tipo na vida de vocês? Hein, galera? Já fizeram esses experimentos? Ninguém fala nada. Não. Não. Eu imaginei que não. Eu imaginei que não, porque esse é o problema do Brasil. A gente estuda ciências naturais, que é uma ciência experimental, sem dar aula experimental. Em outros países, a gente no Cristo Rei, a gente estava com uma parceria, na realidade, é uma parceria de ter um diploma de ensino médio reconhecido tanto na nível de Brasil quanto nos Estados Unidos, né? A nível de high school. Só que a gente tem que fazer uma prova, assim como no inglês faz de Cambridge, nós também teríamos que fazer uma prova também para ter esse duplo diploma. Eu fui conferir a minha ementa de física com os Estados Unidos. Gente, eles não estudam 50% que a gente estuda da nossa ementa, ensino médio. Não se estuda 50%, gente. Dos conteúdos que a gente estuda, eles não estudam 50%. A gente para para pensar, pô, se ele estuda 50%, estuda menos que a gente. Então ele tem menos horas? Não, só que eles têm mais horas de estudo. Eles estudam, na maioria das vezes, de 8 às 4, de 8 às 5. Então ele tem uma carga horária muito maior. Claro que é preenchido com outras atividades. Cara, se eu tenho o mesmo conteúdo para dar, né? Eu tenho 50% do conteúdo para dar, eu tenho o mesmo número de aulas, então quer dizer que sobra tempo para eu fazer aula prática. Agora o Brasil é diferente. Ele aumenta o número de conteúdos e diminui o número de aulas. A gente tem que fazer o quê? Estudar aula teórica. A gente não consegue levar o moleque para o laboratório. Como que o cara entende química se ele não faz aula experimental? Né? Então vamos lá.
Então, ó, se eu levo o balão para 100 graus Celsius, tipo um banho-maria, ele fica castanho avermelhado. Se eu levo ele para um banho de gelo, ele vai ficar incolor. Então, a gente pode dizer, resumir, a gente continua amanhã, né? Já 50. A gente continua, e eu quero que vocês anotem ou façam um print dessa tela. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. E a diminuição da temperatura desloca no sentido exotérmico. Gente, o exemplo que eu dei, o sentido exotérmico era o sentido dos produtos, mas não obrigatoriamente tem que ser assim. Eu não estou falando que desloca no sentido dos produtos, nem que desloca no sentido dos reagentes. Vocês não estão vendo isso, o professor dizer isso. O que o professor está falando? Que o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. E cabe a você, que já estudou termoquímica, saber, olhar para a reação e falar, cara, se para esse sentido é endotérmico, no sentido inverso é exotérmico. Entendeu? Não existe um padrão, não é? Ah, professor, mas a maioria das reações são exotérmicas. Concordo com você, mas a maioria não são todas. Tá? A maioria não são todas, tem exceções aí. Então, quero que você memorize o que está nessa caixinha aí, preta aí. É isso, mais nada. Galera, falamos de temperatura, resolvemos equações. Nossa próxima aula, nós temos 2 aulas, né? Vamos falar de concentração, perfeito? Depois de pressão. Pressão barra volume, que é a mesma coisa. Sim? E aí nós terminamos deslocamento de equilíbrio. Eu tô achando que está sendo rápido pra caramba, tá? Rápido pra caramba. Mas nós estamos adiantando muito em química, graças a Deus. Amanhã 2 aulas. Galera, obrigado pela atenção de vocês. Voltem amanhã, que amanhã a aula também é muito importante. Dessa primeira parte, o princípio de Le Chatelier é o mais importante para o Enem, comparado a KC. O Enem nunca pediu para você calcular constante em termos de concentração, mas já trabalhou com questões de Le Chatelier. Tá? Então, Le Chatelier é importante. Então, a gente vai estudar Le Chatelier amanhã. A gente vai falar um pouquinho sobre grau de ionização, grau de dissociação. A gente vai entrar em lei da diluição de Oswald. Amanhã a gente começa a falar mais um pouquinho. Vamos começar a aprofundar mais em equilíbrio químico. Tá? Galera, muito obrigado e até amanhã. Já é quinta, Natália, já é quinta. O tempo tá voando. Gente, um abraço. Tamo junto aí. Se precisar, me chama no WhatsApp, sem problema nenhum, tá? Fui.